Boa noite, sejam todos bem-vindos a este estudo que tem por objetivo conhecer os fundamentos da doutrina espírita. O Evangelho Redivivo é um projeto elaborado pela equipe da Federação Espírita Brasileira. Conteúdo muito importante para todos nós. Nós estudantes, nós aprendizes, nós trabalhadores na seara da doutrina espírita e, por que não, na seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a doutrina espírita está revivendo o cristianismo, revivendo o Evangelho, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua maior pureza. Por isso, é o Evangelho Redivivo o nosso objetivo de buscarmos mais conhecimentos. E você que está começando agora, pode ter a certeza que terá grandes lições que vai valer muito a pena. E até mesmo as pessoas que não querem, não desejam seguir como fonte religiosa a doutrina espírita, mas quer se informar sobre as interpretações do Evangelho de Jesus. Sem problema nenhum, pode acompanhar essas leituras, essas lições, que você irá perceber. O Evangelho de Jesus é universal para todas as religiões, para todas as escolas religiosas, não é? Jesus não tinha religião. Jesus não fundou nenhuma religião. E nós conhecemos a doutrina espírita e podemos afirmar: é o Evangelho na sua maior pureza. E então, vamos iniciar a nossa leitura e vamos, antes, fazer uma prece, levando nossos pensamentos, sentimentos a Deus com muita gratidão, a esses amigos espirituais e a Jesus, nosso Mestre por excelência. Senhor, aqui estamos, felizes por mais um encontro nesta escola bendita, procurando nos iluminar, nos esclarecer, nos fortalecer com as tuas lições, com a tua mensagem sublime. Por isso, nosso sentimento de gratidão, Senhor, pedindo aos teus missionários, nossos mentores, anjos guardiães, espíritos amigos, que possam nos ajudar. E a tua paz seja a nossa companhia. Muito obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Nós vamos dar sequência na leitura nós paramos no tópico 9 que nós fizemos a semana passada. Hoje, na sequência, o tópico 10, da doutrina de Sócrates e Platão, que são os precursores das ideias cristãs e espíritas.
Tópico 10. Só um minutinho, gente. Tópico 10. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despojada do corpo, traz evidentes traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Vês, Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Górgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estivermos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar não de parecer, mas de ser homem de bem. São colóquios de Sócrates com seus discípulos na prisão. Quando ele estava condenado à prisão, à morte, ele ficou na prisão e fez esse esclarecimento. Encontramos aqui outro ponto capital confirmado hoje pela experiência: o de que a alma não depura. Desculpa, gente. O de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Esta máxima, mais vale receber do que cometer uma injustiça, não é inteiramente cristã? Jesus exprimiu o mesmo pensamento por meio desta figura: se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece: o homem que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corpórea mais do que uma estação temporária. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Consola-se facilmente de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para realizá-la. Sócrates destaca a importância de agirmos como homem de bem. Estas palavras são da equipe da Federação Espírita Brasileira. Sócrates destaca a importância de agirmos
como homem de bem. Posição que Jesus irá enfatizar como norma para alcançar o reino de Deus, pregando a importância de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. E mais, amar os inimigos. Mateus, capítulo 5, versículo de 38 a 48. Palavras de Allan Kardec. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. É por isso que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este preceito parecerá uma covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, em virtude de sua visão ser incapaz de ultrapassar o presente. Palavras da equipe Federação Espírita Brasileira. Nesse contexto, mesmo perante as mais graves ofensas, o homem deve esforçar-se para perdoar, para não guardar mágoas. Somente assim ele se espiritualiza, tornando-se cada vez mais feliz em ambos os planos da vida. Aprende a ser caridoso, agindo segundo este critério, ensinado pelos espíritos orientadores. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Nós vamos refletir alguns pontos aqui, porque é importante nós verificarmos como está diretamente ligado com os ensinamentos que nós temos aprendido na doutrina espírita e especialmente no Evangelho de Jesus. Não é? Essa doutrina que Sócrates trouxe já naquela época, bem antes da vinda de Jesus, começava a despertar nas consciências essa necessidade de nós agirmos para com as pessoas, para com aqueles com quem nós convivemos, da mesma forma que nós desejamos que os outros hajam para conosco, não é? E então, por ser um espírito já muito avançado, muito esclarecido, um espírito de luz, ele, Sócrates,
já tinha essa visão de espiritualidade, porque chegar à pátria espiritual e ter a percepção de todas as coisas do que transcorreu aqui no plano físico é de todos nós. Todos nós carregamos conosco a nossa bagagem. Mas Sócrates já tinha essa distinção, como ele está nos afirmando aqui, ó. Assim, a maior desgraça de um homem que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Olha aí. E então ele já tinha esta consciência, por ser um espírito já evoluído, um espírito que está muito à nossa frente, não é? E então seus discípulos o acompanharam nesse discurso quando ele estava na prisão, se preparando para aquele momento que eles o obrigaram a ingerir o veneno que nós conhecemos como cicuta. Não é? Ele foi condenado justamente porque estava ensinando seus discípulos, os jovens, não é? A utilizar o raciocínio, desenvolver o pensamento para a vida futura. E então ele foi condenado porque, segundo as autoridades daquela época, ele estava pervertendo a mentalidade dos jovens, não é? Deturpando a mentalidade dos jovens. Isso segundo aqueles que não desejavam que esta verdade viesse ao conhecimento de todos. Porque existem muitos que estão no poder e não desejam, não querem permitir que toda a população conheça a verdade, né? Porque a verdade nos liberta, como o próprio Jesus nos ensina no seu Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é o objetivo de todos nós estudarmos, procurarmos nos esclarecer para termos uma distinção entre aquilo que é benéfico, aquilo que vai trazer consequências negativas, aquela estrada que vai nos levar a um ponto de segurança, a um porto seguro, não é? E então, estamos vendo aí nesses comentários que tem tudo a ver com a doutrina espírita e também com os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus traz também inúmeras vezes, várias vezes, melhor dizendo, esse cuidado de não causarmos mal ao nosso próximo. Não é? Nesta colocação que Sócrates faz aí, mais vale receber do que cometer uma injustiça. Olha aí, isso para nós é um ponto que nos garante a segurança da visão que nós estamos tendo na doutrina espírita, não é? E então precisamos de procurar raciocinar e entender que são missionários do Cristo que vieram na época adequada a despertar o raciocínio da humanidade. Não é? Jesus, em todas as épocas da humanidade, desde os primórdios das religiões mais antigas, das religiões primitivas, todas elas foram direcionadas, inspiradas pelo amor de Jesus, pelo seu conhecimento, pelo seu devotamento a instruir toda a humanidade.
E é por isso que ele vem sempre enviando mensageiros, não é? De acordo com o desenvolvimento, de acordo com a evolução da época, da humanidade, ele sempre nos traz esses missionários para nos servir de referência, de luz para a nossa caminhada evolutiva. Não é isso? E então temos essa passagem que Allan Kardec nos traz no Livro dos Espíritos. O homem que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corpórea mais do que uma estação temporária. Olha aí que visão espetacular que nós estamos tendo do que Kardec nos esclarece. Realmente, a nossa passagem aqui pelo planeta Terra, no momento da nossa reencarnação, nos traz alguns momentos de tribulação, de desconforto, de desafios. Alguns não, a maioria das nossas passagens aqui, porque nós ainda precisamos de desenvolver essas riquezas espirituais. E então Allan Kardec diz que é como se fosse uma passagem, uma parada temporária numa hospedaria precária, quer dizer, de poucos recursos. E nós então, tendo em mente que no futuro estaremos melhor, mais confortados, mais equilibrados, não é? Mais instruídos e em plena consciência, na nossa lucidez, que é para nós o simbolismo do reino dos céus, a nossa paz interior, a nossa felicidade que tanto almejamos. Não é isso? Então, por esses transtornos que nós atravessamos aqui, na visão da doutrina espírita, é como se fosse uma hospedaria precária. Mas nós temos esse consolo de que são passageiros. No futuro estaremos bem melhor. Não é assim? E então, assim como Sócrates destaca essa importância de nós agirmos como homem de bem, interessante ele trazer esta afirmativa. Não só falar, se expressar como homem de bem, mas agir, né? Usar de atitudes que nos garantam o equilíbrio e a paz. Sócrates já tinha essa ideia formada e ensinou isso aos seus discípulos. Não é? E nessas palavras de Allan Kardec, nós vemos como está diretamente ligado com esses ensinamentos. Não é? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Olha aí. E então precisamos de perceber que isso que Kardec está trazendo para nós é justamente a visão daqueles que só entendem a vida presente como a única vida, a vida que será a que vai trazer os únicos recursos para nós. Mas na realidade não é por aí, não é? Porque guardarmos rancor, desejarmos vingança, isso nós vamos levar conosco, onde nós estivermos, mesmo aqui encarnados.
nós vamos carregar esse peso da mágoa, do rancor, do ódio, e jamais seremos felizes, nem aqui e nem na pátria espiritual. Não é isso? Então, Allan Kardec está nos alertando com esse esclarecimento aí. Isso nasceu do orgulho, a exaltação da nossa personalidade. Nós valorizarmos a nós mesmos mais do que aos outros, mais do que o nosso próximo. Isso é contrário aos ensinamentos da doutrina cristã, os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Né? E então estamos vendo o que Kardec compara. A lei mosaica prescrevia olho por olho e dente por dente. E então, na doutrina espírita, nós aprendemos que naquela época, Moisés precisava de trazer esse mandamento como uma disciplina, como um freio para aquele povo que ainda trazia um resquício, né, de povos que não eram bem civilizados ainda, semi-selvagem, né? Um povo que era escravo e que estava sendo conduzido para a libertação. E então, naquela época, precisou que Moisés trouxesse, né, nessa lei antiga, esse mandamento. Mas veio Jesus nos esclarecendo já na época em que a humanidade mais avançada, mais sensibilizada, poderia entender esse outro mandamento. Retribuí o mal com o bem. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. O que Moisés trazia era um ponto de justiça, para que todos pudessem se despertar para a justiça. E é um dos fundamentos da doutrina de Moisés. Né? E então veio Jesus para nos ensinar o amor. É assim? E então Kardec nos mostra aí que, para o orgulhoso, isso pode parecer uma covardia, né? Porque ele não compreende que existe mais coragem em nós suportarmos, em nós resignarmos, ou melhor, nos humilhar diante daquele insulto. Porque muitas vezes a pessoa que ofende, ou ela está sofrendo muito, ou ela é muito ignorante. Não é? A pessoa que é feliz com a vida, que vive de bem com a vida, em paz consigo mesmo, jamais ofende as outras pessoas, jamais causa dano a ninguém, não é mesmo? Todo aquele que, de alguma forma, insulta o seu próximo, magoa, é porque tem algo no seu mundo íntimo que o está incomodando muito. Pode ser um sofrimento, e pode ser uma ignorância muito grande, não é? E então, nós estamos percebendo aí que, nesse contexto, é o que nós precisamos, basicamente, de aprender. Não conservar em nosso mundo íntimo rancor, desejo de vingança. Pelo contrário, aprender a trabalhar, a modificar esse sentimento, olhando o nosso próximo como uma pessoa comum, como nós mesmos, sujeita a erros, né? Como um ser que está em aperfeiçoamento, em evolução. Nós também temos as nossas fraquezas, não é? Foi por isso que Jesus trouxe aquela frase: vede um argueiro no olho do vosso próximo, um cisco. Vede um cisco no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Então nós precisamos de olhar mais os nossos defeitos, os nossos erros, para nos corrigir.
procurando esta segurança através da prática do bem, como nos ensina os espíritos orientadores. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros. No tópico 11, vamos ver a doutrina de Sócrates diz nesse tópico: de duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem reunir-se, que felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam como tais e não o são. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer e vós para viverdes. Palavra de Sócrates diante dos seus juízes, que o julgaram, que o condenaram, né? Comentário do codificador espírita, Allan Kardec. Segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que a continuação, mostra o Espiritismo que continuam as relações que se estabeleceram entre eles, de sorte que a morte não é nenhuma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, e os que agora dão os espíritos, não teria falado de outro modo. Não há nisto nada que deva surpreender se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados devem tê-las conhecido antes de virem à Terra, para onde as trouxeram. Que Sócrates e Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem, depois, ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina e que foram escolhidos para esse fim, precisamente por se acharem mais do que os outros em condições de compreender as sublimes lições que finalmente podem hoje fazer parte da pleiade de espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Para os espíritas esclarecidos, a continuidade da vida em outra dimensão e o reencontro com os espíritos afins é um ensinamento básico, aceito tranquilamente. Sim,
os espíritos vão ao encontro da alma a que se afeiçoaram, felicitam-na como se regressassem de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a despertar-se dos laços corpóreos. É uma graça concedida aos espíritos bons, quando os seres que os amam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que se acha maculado permanece no isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Então, nós estamos confirmando aí a sabedoria de Sócrates. Também percebemos que Allan Kardec reconhece, né, que Sócrates é esse espírito missionário. Ele e os filósofos daquela época que esclareciam o povo naquela época, eles já tinham realizado a sua evolução antes, né? Chegaram àquele patamar de conhecimento pela sua própria evolução, pelo seu desenvolvimento espiritual. Mas percebemos aí, quando ele diz, né, se a passagem para a outra, ou melhor, a passagem da morte é a destruição absoluta, é como se fossem essas noites que nós não lembramos de nada, né? Nós não tivemos nenhuma sensação enquanto estivermos dormindo, né? Tudo se extinguisse. A morte, como uma dessas raras noites que passamos a sonhar sem nenhuma consciência de nós mesmos. A comparação dele é muito importante, né? Mas o que ele ressalta, se a morte é apenas uma mudança de morada para um lugar onde os mortos devem reunir-se, que felicidade, olha aí, nós encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos, nossas afeições, né? As pessoas que se afinam conosco, aqueles que nos dão alegria, né? E então, percebemos aí que estes esclarecimentos confirmam o que nós temos aprendido. Agora, a observação mais importante que nós estamos vendo é essa que Allan Kardec traz, que não é de surpreender-se, né? Que eles, por serem esses espíritos já mais desenvolvidos, mais elevados moralmente, eles já traziam esse conhecimento, né? Agora, Allan Kardec ressalta aqui, ó, se considerarmos que grandes verdades são eternas, olha o detalhe importante, as verdades são eternas. Assim, mais uma vez, nós nos apoiamos nas palavras de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Kardec está fazendo esta colocação para nós entendermos que todos esses espíritos conhecem a verdade, né? E esses espíritos adiantados devem tê-las conhecido antes de virem à Terra. Nós ainda aqui estamos, tentando desenvolver a nossa capacidade, a nossa percepção de universo, de vidas através das reencarnações, dos mundos que nos esperam no futuro, né? Mas esses espíritos já passaram por isso. Por isso é que eles vêm à Terra, como diz Kardec, ó, para onde trouxeram essas ideias. Aquilo que nós estamos aprendendo com todos eles
é porque eles já conheciam essas verdades antes de vir à Terra, né? E então Kardec traz esta ideia de que eles secundaram o Cristo na sua missão divina, quer dizer, foram os precursores preparando a mentalidade do ser humano para receber a mensagem maior, que é a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, que é esse roteiro para todos nós, na nossa evolução, no nosso crescimento moral e espiritual. É assim? E então, vamos finalizar esses comentários somente com esta afirmação que nós temos em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a que se afeiçoaram. Olha aí, nós quando vamos desencarnar, existem as nossas afeições nos esperando no plano espiritual. Felicitam-na como se regressassem de uma viagem. Não é isso mesmo? É o que nós temos percebido em nossos estudos na doutrina espírita, né? Por haver escapado aos perigos da estrada. O que serão esses perigos da estrada, né? Haver escapado aos perigos da estrada. Podemos considerar que seja a nossa queda diante das provações aqui no plano físico? Não será? Né? Ajudam-na a desprender-se dos laços corpóreos, porque nós ainda temos muito apego às coisas da matéria e temos dificuldade de nos desembaraçar no nosso despertar na pátria espiritual. Então, esses espíritos nos auxiliam a esse desenlace, a esse desapego, porque em algum tempo nós ainda vamos conservar conosco a impressão do que nós atravessamos aqui no plano físico. É assim? Então, Allan Kardec afirma, é uma graça concedida aos espíritos bons, como se fosse, ou melhor, como representando um mérito, né? Esse encontro com os seus entes queridos. Assim? É maravilhoso esses estudos, essa visão que nós aprendemos na doutrina, porque nós temos certeza de onde nós estamos e para onde é o nosso objetivo, a nossa caminhada evolutiva. Não é assim? Tudo de acordo com a misericórdia, tudo de acordo com a justiça divina. O que nós aprendemos com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. E estamos entendendo aí essas palavras de Sócrates, né, que foi nos trazida através de Platão, porque Sócrates mesmo não escreveu nada. Ele ensinava na sua oratória, e os seus discípulos assim copiaram, passaram na escrita para as gerações futuras esses ensinamentos. E nós estamos confirmando que tem tudo a ver com as doutrinas cristãs e a doutrina espírita, né? E então, na próxima semana, continuaremos. Na sequência, vamos ter os tópicos de 12 a 16, que ainda trata dessa doutrina de Sócrates e Platão, os precursores da ideia cristã e espírita. E então, meus irmãos, fica aí essas anotações, essas lições, para que nós possamos fixar as ideias, não só da doutrina espírita, que também está espelhando na sua pureza o Evangelho de Jesus,
Não é assim? E vamos agora, então, agradecer a esses amigos espirituais, aos nossos mentores, fazendo uma prece de gratidão a Deus, a Jesus. Senhor, aqui estamos finalizando mais um aprendizado, mais uma luz que acendemos na nossa noite. Gratidão, Senhor, pela companhia desses amigos, desses trabalhadores. Gratidão por essas mensagens que chegaram até nós. Gratidão por esse alimento espiritual que nos fortalece. Pedindo, Senhor Jesus, tua bênção, tua luz para os nossos passos, para os nossos compromissos, para os nossos trabalhos, no nosso movimento espírita. Que esta luz nos acompanhe a todos. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. E louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, caros internautas que nos visitaram pela primeira vez, gratidão a todos pela companhia. Muita paz, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.